Exercícios de vestibulares sobre forças intermoleculares. Vamos lá. Mackenzie. Assinale as seguintes informações, ou seja, assinale o que for correto. A molécula de CO2 é apolar. Lembrando que o 2 aqui eu escrevi com um número grande, mas na realidade ele deve ser pequeno, do lado direito do elemento que ele indica. Vamos lá. O CO2 é apolar, sim, porque se você faz a molécula dele, ela é linear, tem um oxigênio de cada lado puxando igualmente, então é a mesma força para os dois lados. Nós temos uma situação de apolaridade, não há um setor da molécula que tem mais elétrons que o outro, está uniformemente distribuído, tá? Sendo formada por ligações covalentes polares. O que significa isso? A molécula ela tem um equilíbrio de forças, ela é apolar, mas suas ligações são polares, de fato, porque as ligações são entre carbono e oxigênio, e o oxigênio é mais eletronegativo. A 1 está correta. Vamos a 2. A molécula de água é polar? Exato. É até a brincadeira. O urso polar estava andando, caiu na água, desapareceu, porque polar dissolve polar. Sendo formada por ligações covalentes apolares. Vamos pensar? A ligação entre o O e o H que tem na molécula de água, ela é polar. Então, isso daqui é mentira. Tá? O que é quando que uma ligação é polar? Quando os átomos são diferentes. A ligação só vai ser apolar quando os átomos forem iguais. Embora, na prática, átomos como carbono e hidrogênio, as ligações são muito pouco polares, mas são polares. Se houver diferença entre os átomos, a ligação é polar. Não há diferença quando são os mesmos átomos, a ligação é apolar. 2 está errado, então vamos a 3. A molécula de amônia é polar, de fato. NH3 forma uma pirâmide e o nitrogênio puxa os elétrons para o topo da pirâmide, onde ele fica nessa molécula, né? Sendo formada por ligações iônicas. Aí chutou o balde, né? É lógico que é nitrogênio a metal com hidrogênio dá sempre ligação covalente, porque a metal quer receber e o hidrogênio quer receber. Quem quer receber? A metais e hidrogênio. Quem quer dar elétrons? Metais. Somente a 1 é correta, a resposta a letra A, adaptada da UFRN, tá? Por que adaptado? Não se preocupa. Às vezes tinha uma figura assim, que nem precisa, por exemplo, mostrando uma plataforma de petróleo, já que tem a ver com gás metano, e ele pode ser, ele é, né, obtido na natureza, nas jazidas de petróleo, porque ele fica sobre a jazida de petróleo sempre. Então, é isso que é adaptada. Ou seja, se você resolver isso daqui, você lá no vestibular da UFRN, você resolveria perfeitamente. Vamos lá. O metano é uma substância constituinte do gás natural. Ele não é o gás natural, mas ele é o gás natural. É uma mistura onde ele é o principal componente. Utilizado como combustível para a produção de energia. E aí diz aí, né, que nas condições ambientes, o metano fica gasoso, ele é gasoso, se apresenta no estado gasoso. E quem é que consegue ser gasoso a 25 graus, né, que é considerada a temperatura ambiente, oficialmente? Só quem não tem força quase que nenhuma entre as moléculas para as moléculas ficarem livres no estado gasoso a 25 graus, senão você precisa de muita temperatura para romper essas ligações. Estamos falando aqui do caso mais fraco de ligações, sempre que alguém é gasoso na temperatura ambiente, que são as forças de London. Só que olha a pergunta. Suas moléculas, como são? São apolares ou polares? Ainda vem junto essa pergunta. Então, o CH4, se você faz a estrutura dele, ele dá um tetraedro com 4 ligações idênticas, carbono e hidrogênio. Essas ligações, inclusive, elas são quase apolares. Só aí ele já seria apolar. Mas o principal é que se você fizer, se você observar, né, as ligações químicas dentro da molécula, você verá que está perfeitamente distribuído na molécula os elétrons, está uniformemente distribuído.
Quem sabe vetores nessa hora faria um tratamento vetorial, a soma dos vetores das forças na molécula de CH4 e iria perceber que não há vetor resultante. O metano é apolar. Apolar, forças de London, diferente da letra C. E a resposta é a A ou a C, a Federal do Piauí. Estudos recentes indicam que lagartixas podem andar pelo teto em superfícies lisas. Você sabe disso. Como é que ela consegue andar? Porque ela faz força intermolecular entre, olha só, entre a superfície e o filamento que tem nos seus pés, que é microscópico, mas é ali que está a força intermolecular. 500 mil em cada pé. Olha só que interessante. Assine o tipo de interação que corresponde. Bom, não é ligação iônica, porque não é nem força intermolecular a ligação iônica. O pé da lagartixa ali, se tiver alguma coisa ali, vai ser molecular, porque é uma coisa viva, sabe? Então, geralmente tem carbono na estrutura, certo? Os seres vivos, em geral, as suas estruturas têm como base o átomo de carbono. Tá? E por isso que, na verdade, como a maioria das substâncias orgânicas, né? Ou melhor, né? Como a maioria das substâncias dos seres vivos, dos organismos, essa substância tem carbono, por isso que a química orgânica tem esse nome. Os filamentos dos pés e a parede. Eu estou falando aqui de forças intermoleculares e não é a ligação iônica, porque, repito, no pé da lagartixa, o que tem ali, com certeza, é substância orgânica, são moléculas. Por que eu repeti isso? Porque as substâncias orgânicas são feitas por moléculas. Iônico, onde tem iônico na sua casa? Sal de cozinha, bicarbonato, tá? Voltando. Resposta, força de Van der Waals. Agora, veja bem, o que é força de Van der Waals? É a dipolo-dipolo, para alguns livros. E em outros livros você encontra que força de Van der Waals é sinônimo de todas as forças intermoleculares. Então a resposta seria essa, por quê? Nuclear existe no núcleo dos átomos, não tem nada a ver com a história aqui. Iônica, metálica, covalente, a gente faz referência a isso quando fala da ligação entre átomos e não das interações entre moléculas. Esse aqui não tem um vestibular específico, mas com certeza caiu em algum e ficou perdido. As substâncias SO2, NH3, HCl, BR2, né, dióxido de enxofre, amônia, ácido clorídrico e bromo. Quais são as forças que tem neles? Se você fizer o SO2, você verá que ele é muito parecido com a água. Pensa, H2O. No caso da água, você tem dois Hs. Forma aquele ângulo onde, vamos colocar assim, né, no topo do ângulo está o oxigênio. Aqui você forma um ângulo onde no topo não, né? No vértice do ângulo está o enxofre e os oxigênios mais eletronegativos, porque fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, a frase da eletronegatividade, fui flúor. Ontem, oxigênio. O oxigênio mais eletronegativo puxa os pares elétrons para o lado dele. Ele está na base, né, desse ângulo, quando você escreve a molécula. Os oxigênios vão puxar os elétrons para um lado da molécula. A molécula forma meio que um cone, é a molécula angular. Então, o bico você tem o enxofre e na base o oxigênio. O SO2, então, se você fizer a análise, ele é polar. E ele não tem daquelas ligações especiais, HFHO ou HN, o que leva ele a ter entre suas moléculas as interações de polo e não ligação de hidrogênio. Agora, o NH3, ele forma uma pirâmide. Como eu já falei aqui mesmo nessa aula, o nitrogênio fica no topo da pirâmide puxando os elétrons para ele. Então, imagina uma pirâmide
onde lá no topo, aquela parte que dizem que os extraterrestres faziam contato, que tem um buraco lá e tal, ali fica o nitrogênio e ali ficam os elétrons, olha só. Então é polar, lógico. Tem um lado da molécula com mais elétron que o outro. Mais do que isso, existe dentro da molécula a ligação NH, uma das 3 especiais, o que leva à ligação de hidrogênio. Veja, ninguém fala ponte de hidrogênio, a não ser quem está lá, ainda quebrando o muro de Berlim, porque quando caiu o muro de Berlim já não era mais ponte de hidrogênio, fala ligação de hidrogênio. Estamos aqui, dipolo, ligação de hidrogênio, né? Se você só soubesse até aqui, você já está entre A e a C, já dá para dar um chute. Mas vamos lá. Qual será a próxima? Se você está num vestibular, ó, olha a situação que você iria se encontrar. A próxima já define. Tá? É o pênalti que define o jogo. Se for dipolo, é letra A. Se for ligação de hidrogênio, é letra C. E não precisa nem olhar a última, né? Porque daí a gente já sabe que está entre A e a C. Então, HCl, meu, caso mais simples possível, todo ácido é polar, não precisa nem se preocupar. Todo ácido é polar. Começou com H é ácido, né? Começou com H é ácido. Todo ácido é polar. Tem ligação especial? Não. Então é dipolo, matou. Resposta letra A. E por que a outra é dipolo induzido? Meu, você está falando de BR2. 2 átomos idênticos formando uma molécula. Ninguém puxa a ligação para o seu lado, a ligação será apolar. A molécula só tem uma ligação e a ligação é apolar. Então a molécula é apolar, cai na dipolo induzido, DI, também chamada forças de London. Resposta letra A. E aí, vamos ao ITA. As informações corretas, quais são? A molécula de água apresenta ligações covalentes. Todo mundo sabe disso. A água pode solubilizar pequeníssimas quantidades de substâncias apolares. Olha, o ITA é meio embaçado, né? Porque aqui ele falou de solubilizar pequeníssimas quantidades de substâncias apolares. E aí ele bota o aluno numa sinuca de bico desgraçado. Porque se falar em pequeníssimas quantidades, o ITA não dá ponto sem nó, tá? Quando fala pequeníssimas quantidades, aí é possível. Porque é aquilo que nós normalmente chamamos de insolúvel, na realidade, mais adiante na química, nós aprendemos que nada é insolúvel. Há pelo menos um pouquinho de solubilidade sempre. Aí está o pequeníssimo. Então a 2 seria correta. A molécula de água possui geometria angular? Exatamente, como sempre vemos, né? Todo mundo já viu uma representação da água. Ela tem no oxigênio 4 pares de elétrons que se afastam formando um tetraedro. E quando você vai ver a molécula, se você olhar só para as ligações químicas, você vê um ângulo. A molécula de água é capaz de formar ligações de hidrogênio? Exatamente. Porque ela é polar e tem uma ligação especial, a ligação HO. As 4 seriam corretas. Todas são corretas. O gás metano pode ser obtido no espaço sideral pelo choque entre os átomos de hidrogênio liberados pelas estrelas. Olha que interessante. O grafite presente na poeira cósmica. Olha só. Sobre as moléculas do metano, o que se pode afirmar? O metano tem uma geometria tetraédrica, são 4 carbonos formando um tetraedro. As ligações entre carbono e hidrogênio são apolares. E se você fizer o tratamento dos vetores, o tratamento vetorial, a soma dos vetores, você vai ver que não há vetor resultante. E quem nunca viu vetor não consegue analisar a polaridade do CH4. Esse método dos vetores exige que o aluno já tenha estudado, bem estudado, vetores em física. Então ele pega a molécula e ele sabe que é tetraédrico, mas para ele enxergar que é apolar, ele tem que fazer a chamada soma dos vetores. O aluno que nunca viu vetores é melhor que decore. O metano é apolar. Aí vem a pergunta, né? O tipo de ligação intermolecular e sua geometria. A geometria dele é tetraedro. Tetraedro. E o tipo de interação, se ele é um cara apolar,
vai ser a força de London. Agora, aqui nós temos tipo de ligação intermolecular. Então, você não pode chegar lá e falar é covalente. A ligação entre os átomos é covalente. Mas não... Então, nós estamos aqui, né, sabendo que ele é tetraédrico, entre a A e a D. Ligação de hidrogênio não é. Lógico que não é, porque precisaria ser polar e ainda ser um caso especial. Ele não é nada disso. É força de Van der Waals. Você vai ter que responder essa. Aí deu um nó na sua cabeça. Por quê? Tem livro que fala que força de Van der Waals é a dipolo-dipolo, que não é o caso dele. Ele é dipolo induzido e dipolo induzido. Mas tem livro que se refere às forças intermoleculares em geral como força de Van der Waals. E ainda tem livro que fala que força de Van der Waals é quando você está falando ou dipolo-dipolo ou da dipolo induzido-dipolo induzido. É uma parte da química mal regulamentada. Então, aqui o estudante conseguiria chegar à resposta, porque ele iria saber que é tetraédrico e que não é ligação de hidrogênio, resposta à letra D, e vamos adiante. Federal de Santa Maria, uma das melhores federais do país. Lá no sul. O nitrogênio líquido, N2, pode ser obtido diretamente do ar atmosférico. Nunca viu que o ar é 78% nitrogênio, 21% oxigênio, o resto outros gases, né? Estamos falando aqui do nitrogênio líquido, tá? Então não é o que está no ar atmosférico. Ele pode ser obtido do ar, porque o ar tem ele na forma gasosa. Aí levou ele para o estado líquido, muito bem. Nessa situação, seus átomos ficam unidos por ligações. Veja aqui a pegadinha. Isso realmente é pegadinha. Porque o cara está falando de nitrogênio líquido, leva você a pensar que ele vai te perguntar da força intermolecular, porque ele está falando do líquido, né? Então, no líquido, você tem uma interação entre as moléculas que será a interação de Van der Waals, porque esse cara ele é apolar, né? Então, as forças intermoleculares são do tipo de polo induzido, que nesse caso, novamente, você ia ter que designar como Van der Waals. Agora, olha uma coisa. Está falando da ligação entre os átomos, não entre as moléculas. Então, aqui a resposta é: entre os átomos de N2 existe ligações covalentes apolares, que são átomos iguais. Isso foi uma pegadinha. Resposta é a letra E.